Glória a Deus. Bom dia. Vocês estão bem? Estamos bem demais. Glória a Deus. Como o Marcão disse, nós estávamos de férias. Voltamos a todo vapor aí para continuar servindo ao Senhor em tudo. Tivemos um tempo precioso e eu falo para vocês isso. É uma cultura que o meu pai sempre nos ensinou desde que eu me lembro e desde que eu me conheço por gente. Meu pai sempre fez questão de tirar férias. Lá atrás, com quase nada de recurso, dava um jeito de pegar o carro, colocar toda a família e respeitar esse momento da pausa e parar e descansar. E é uma das formas mais poderosas de dizer: Senhor, nós confiamos em Ti. É a gente descansar, é a gente parar. Então eu queria incentivar você a fazer isso, a parar, a descansar. E nós tivemos um tempo muito precioso em família. Nós estávamos com mais duas famílias aqui da igreja, a família do Johnny, a família do Rogério, e a gente teve esse tempo ali de descanso, e foi muito bom. E uma das atividades que a gente fez lá para descansar, a gente foi nesses parques de diversão, né? Então tem um parque lá chamado SeaWorld, que tem baleias e tal, e é famoso por causa das montanhas russas. E a gente foi numas montanhas russas. Quem viu um vídeo que eu fiz com a minha mãe na montanha russa? Depois você precisa entrar lá para você ver. Mas ontem eu coloquei um que me desafiaram para eu fazer uma pregação na montanha russa, né? Quem viu esse vídeo aí? Levanta a mão assim. Quem não viu não está me seguindo, a gente precisa conversar depois. Ou me silenciou. Eu fiz um vídeo na montanha russa eu já falava disso, né, em algumas pregações, alguns vídeos, que a montanha russa é um grande símbolo da inconstância, né? Então no vídeo, eu ia até colocar aqui hoje, mas não funcionou nosso telão. No vídeo eu falo, montanha russa a vida espiritual de muita gente parece com uma montanha russa. Por quê? Porque em algum momento você está ali subindo, em janeiro, né, a gente toma a decisão, não, eu vou esse ano e tal, eu vou ler a Bíblia, eu comecei o plano anual, e eu vou fazer um jejum, e eu vou no culto, e eu vou servir lá na igreja, e aí a gente vai subindo, mas vai chegando fevereiro, vai chegando março, eu até brinco, né, que lá naquela queda ali é o carnaval, né, o carnaval, meu amigo. Aí já começa a cair, aí daqui a pouco se arrepende, sobe de novo, e aí começa uma vida novamente diante do Senhor, daqui a pouco de novo cai, e fica nessa inconstância de vai e volta. Você nunca sabe como você vai encontrar aquela pessoa se você vê ela daqui a algum tempo. E a pergunta que fica é: por que nós vivemos vidas tão inconstantes? Por que o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes, parece essa montanha russa? E o autor de Hebreus nos responde. E eu creio que o tema da série que nós vamos começar esse mês é a resposta, ou é o como vencer essa inconstância espiritual. Então eu queria que você abrisse comigo em Hebreus 5. Abre aí, Hebreus, capítulo número 5. Vamos ler o verso de número 11. Hebreus 5, verso de número 11. Então abre comigo, Hebreus, capítulo de número 5, o verso de número 11. Nós vamos ler até Hebreus 6, versículo 3. Diz assim, olha. Nós vamos ler bastante texto, tá? Então eu queria que vocês abrissem o máximo possível aí junto comigo. Então Hebreus capítulo 5, verso de número 11, diz assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Portanto,
deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente, não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Então olha só o que o autor de Hebreus ele está dizendo. Por que nós vivemos vidas tão inconstantes, como os leitores dessa carta viviam? Porque o autor vai dizer que essa vida inconstante é fruto de não estar alicerçado. É fruto de não termos fundamentos firmes. Nós vamos começar uma série aqui hoje que vai se chamar Raízes. Raízes. Qual é a árvore que ela cai diante de uma tempestade, diante de um vento? É a árvore que não está com as suas raízes profunda o suficiente para suportar os ventos da vida. Por que nós vivemos essa montanha russa? Porque nos falta raízes profundas naquilo que o autor vai chamar de básico. Ele diz, se você não sabe, se você não está firmado nos alicerces, no básico, você é como uma criança. Criança, um símbolo da imaturidade, um símbolo da criança é a inconstância. É cada dia estar de um jeito. E o próprio Paulo vai dizer em Efésios 4,14, que nós precisamos conhecer a Cristo, nós precisamos nos aprofundar na palavra, nós precisamos da comunhão dos santos, para que, diz assim, Efésios 4,14, para que não mais sejamos como crianças, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelas artimanhas das pessoas, pelas astúcias com que nos induzem ao erro. Amados, como ser constante no Senhor? Como viver uma vida firmada no Senhor? Como viver isso que a gente cantou? No dia bom e no dia mau, eu estou diante do Senhor. Só tem um jeito, se nós estamos com os nossos alicerces nele. Se nós estamos firmados nele. Constância é viver com base na fé e não no seu estado emocional. Constância é viver com base na fé e não na opinião das pessoas. É viver com base na fé e não nas nossas necessidades. Como ser constante? É quando no dia bom eu decido com base na fé. Quando no dia mau eu decido com base na fé. Amado, você já reparou o quanto hormônios, por exemplo, nos alteram? Já reparou nisso? No dia, né, as mulheres experimentam isso, né, uma variação maior do humor, por causa dos seus hormônios variarem, por causa do ciclo menstrual. Você já reparou que num dia você está amando o seu marido, no outro você quer assassinar ele? E não é ele que mudou. Num dia você está amando ele, no outro você está assim, por que você respira tão alto? Que o barulho dele mastigando está te dando raiva. Que os seus filhos, que você daria a vida por eles, estão te irritando em certos dias. Se hormônio, que muitas vezes nós não temos tanto controle sobre ele, nos alteram tanto. Não tem como ser constante. Se as minhas escolhas, a minha vida, ela está baseada no meu estado emocional. Imagina se a gente vive com base na opinião dos outros. A qualquer momento eu recebo um Instagram e acabou com a minha vida. Eu recebo uma mensagem no WhatsApp que acaba com as minhas escolhas.
Ah é? Você falou isso? Ah é? Você disse isso sobre mim? Ah é? Fulano fez aquilo? Agora ele vai ver. Não, você não vive com base no que falaram, no que fizeram. A gente vive com base no que a gente crê. E se falaram ou não falaram, a escolha vai ser a mesma, porque é isso que eu creio. A gente não vive com base em necessidade, amados. Ah não, eu vou pagar tudo certinho, porque eu tenho dinheiro. Ah não, agora eu vou deixar de pagar certas coisas por causa de uma necessidade. Não, e daí a gente paga as coisas por causa do que a gente crê. Por causa do que a gente crê. Ah não, vamos dar um jeitinho, vamos fazer de tal, vamos dar uma mentira. Não, a gente não mente por causa de necessidade. A gente fala a verdade com base no que a gente crê. Quem está entendendo, gente? Como é que ser constante? É se eu creio, se a minha fé está firmada. E aí o autor vai dizer o seguinte: por que muitos, mesmo estando há algum tempo na igreja, como parte do povo de Deus, continuam inconstantes, continuam como crianças? Ele vai dizer assim, primeiro, por causa de preguiça. Ele diz, olha como ele coloca aqui, a esse respeito, verso 11, a esse respeito tem muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Qual é o verso de número 10? Ele está dizendo sobre Jesus como com o sacerdócio de Melquisedeque. Aí você fala, o quê? Então. Exatamente isso. O que é o sacerdócio de Melquisedeque? Nós não vamos falar sobre isso hoje. Por quê? Porque a pergunta é se a gente sabe os 6 temas que ele está chamando de básico. A palavra básico significa base, significa alicerce, significa raiz, é o básico. E quais são esses temas? Esses temas são arrependimento de obras mortas. O que é arrependimento? É o ensino, a fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e juízo final. Nós temos a nossa fé fundamental. Se a gente perguntasse sobre isso daqui, para qualquer um, você saberia responder sobre isso. Porque é isso aqui que é o alicerce sobre o qual a gente constrói a nossa vida. Então a primeira coisa que ele vai falar, por que pessoas inconstantes? Por causa de preguiça. Mas número 2, ele vai falar, vocês são assim porque vocês não assumem responsabilidade. Ele está dizendo, a forma que o versículo coloca, era para vocês estarem ensinando, e vocês ainda estão querendo que eu ensine. Porque ele está dizendo, era para vocês serem professores, era para vocês estarem liderando pessoas, era para vocês estarem cuidando de gente. Quem está entendendo? Porque isso nos amadurece. Hoje aqui, sou eu que tenho que pregar. Se vira. Vai estudar, você vai ter que fazer. É você que vai pregar. Então, ao assumir a responsabilidade, quem mais cresce sou eu. Quem é mais abençoado hoje aqui, amados, sou eu, porque eu tive que estudar, eu tive que orar, eu tive que olhar para a palavra, eu tive que ver isso na minha vida, eu tive que meditar. Então, ele está dizendo, falta maturidade, por quê? Porque você fica acomodado nessa posição de só receber e não se levanta para entregar. Ah, mas não estou preparado. Ninguém nunca está preparado. Tem que começar. Tem que fazer, tem que assumir a responsabilidade. A gente tem uma expressão, né? Você está diante de um muro. Ai, será que eu consigo? Sabe o que você faz? Pega a mochila, joga para o outro lado. Agora se vira, meu. Vai ter que pular. Vai ter que dar um jeito. Terceiro, por que dessa imaturidade, mesmo com tempo, é porque se recusa a sair do leite. E o que é o leite, gente? Aqui a referência do leite é leite materno. O que é o leite materno? É o alimento em que a mãe processou e o bebê só bota a boca ali e bebe. Ele não tem que mastigar, ele não tem que preparar, ele não tem que nada, ele só engole. Basicamente está acontecendo aqui hoje. Alguém processou um alimento e nós estamos aqui hoje bebendo. Tem problema beber leite? Não. Tem muita gente que bebe um leitinho antes de dormir, né? Gostosinho, quentinho, morninho assim. Tem problema? Não. Mas se você passar o dia só com leite,
você não para de pé. É para um período da vida. Depois, deixaria uma criança desnutrida. Depois, se uma criança tomasse somente leite, ela não chegaria à estatura de adulto. Quem está entendendo, gente? Ela ficaria raquítica. Ela morreria. Por que tantos perecem na fé? Porque se recusam a essa mudança para alimento sólido. E o que é esse alimento sólido? É a sua busca. Alimento sólido está falando de carne, está falando de alguém que foi caçar, que matou o animal, que trouxe, que abriu, que limpou, que assou, que mastigou e que teve que digerir aquilo. Então, se nós queremos chegar nesse lugar de maturidade, se nós queremos ser como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dá fruto na estação certa, que as suas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará, como diz o Salmo 1, é se você está disposto a viver o versículo anterior, e medita na palavra dia e noite, porque sua fé está firmada. Amém? Então nós vamos ver esses assuntos básicos. E hoje, nós não vamos na sequência, ok? Nós vamos falar sobre ressurreição. Amém? Ressurreição. Então abre comigo, vamos agora para o nosso tema, ressurreição, 1 Coríntios capítulo 15. Quero ler um texto aqui com vocês. 1 Coríntios 15, nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 23. Ai, Douglas, tudo isso já está com preguiça. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 até o versículo 23. Olha que texto importante e interessante. Paulo está falando para a igreja de Corinto sobre a doutrina da ressurreição, ok? Então, verso 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Você pode dar um aleluia aí? Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como os primeiros frutos da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Então o texto começa dizendo: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? A doutrina da ressurreição, gente, ela é básica e fundamental para a nossa fé, a ponto de ele dizer: sem ressurreição, a fé é inútil. Se você tem uma noção, os apóstolos foram martirizados, foram perseguidos por causa da pregação da ressurreição dos mortos. Eles proclamavam, eles pregavam essa verdade por toda parte, que haveria ressurreição dos mortos, que Jesus ressuscitou. Essa mensagem era escandalosa: Jesus está vivo. Então ele vai dizer que ressurreição é esse voltar da morte. Gente, se nessa sala aqui nós temos uma certeza na nossa vida, é que nós iremos morrer e que todo mundo que está ao nosso redor irá morrer.
A única exceção seria se Jesus voltar durante o nosso período vivos aqui na terra. Se não houver a volta de Jesus nesse período, todos que estão aqui nessa sala irão morrer. Olha para o lado aí. Faz cara de você vai morrer. Nós não sabemos o dia nem a hora, graças a Deus, mas nós sabemos que todos nós iremos morrer. E a pergunta que fica, a única certeza, é a única certeza que nós temos. Fora isso, nós não temos certeza de nada. Nós não sabemos. Fala assim, a própria Bíblia diz, não diga amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Diga, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã nós vamos. Se Deus permitir, nós vamos mês que vem. Se Deus deixar. Então assim, a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer. A pergunta é, por que é tão estranho para a gente a morte? Por que que nós vamos em velórios? Era para a gente ir em velório e falar, óbvio. Sabia. Né? Sabia, ia morrer, né? Por que é tão estranho para nós? Porque, e fica muito claro que o nosso interior, há algo em nós que está dizendo, nós não fomos feitos para morrer. Na nossa criação original, sem o pecado, nós não fomos feitos para morrer. Então o que é a morte? Gênesis 2,16 assim, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você come livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. O que é a morte? O salário do pecado. A morte é a condenação. Por que morremos? Porque todos pecaram. Porque nós nascemos no pecado. Porque nós somos descendentes de Adão. É por isso que morremos. Então diga comigo, morte é condenação. A morte é o castigo de Deus contra o pecado, contra o pecador. Agora, qual é então a esperança do cristão? Quais são, por exemplo, quando a gente está num velório de alguém que morreu em Cristo. É muito diferente quando você vai no velório de alguém que morreu em Cristo, porque há uma paz, apesar de haver uma tristeza de não estar com a pessoa, há uma paz. E qual é a conversa ao redor do caixão? Qual é a conversa nos corredores? Quando alguém vai pregar num culto fúnebre, qual é a pregação? Qual é a ênfase? Qual é a esperança do cristão, amados? Vida eterna. Vida eterna. Mas a pergunta é, o que é essa vida eterna? O que é essa esperança que nós temos? O que eu quero te dizer hoje, para a gente firmar essa base, por muito tempo a gente entendeu esse viver eternamente como ir para o céu. Então a esperança do cristão não é ir para o céu. Amém? Vamos ter que repetir isso várias vezes, porque a gente ouviu muito, né? Então se você está nos visitando, calma, deixa eu ir até o fim da pregação. Porque alguém já está falando, meu Deus. E agora? A esperança do cristão não é ir para o céu, porque a promessa do Evangelho é vencer a morte. Ir para o céu não é vencer a morte, ir para o céu é ter morrido. Quem está entendendo? Então, salvação em seu sentido mais amplo, de totalidade, não é ir para o céu. O qual é a esperança do cristão? A esperança do cristão é ressuscitar. De novo, gente. Se a morte é a condenação, e Jesus veio para vencer a nossa condenação, o que é vencer a morte? Ressuscitar. Quem está entendendo, gente? O que nós estamos pregando é loucura. Se alguém entrou aqui hoje, está sentado aí no meio aí, está entendendo que é loucura para aqueles que não creem. Porque nós estamos dizendo que todos que morreram irão ressuscitar.
Ressuscitar não é seu espírito tá lá andando nas nuvens, tocando harpa. Não. Ressuscitar é um corpo morto que vai ressuscitar. Aí alguns dizem assim, mas e aqueles que morreram há muito tempo, há anos e tal, e já desfez? Amados, se aquele que consegue ressuscitar alguém, consegue juntar qualquer coisa. Aquele que criou o universo vai conseguir ressuscitar todo mundo. Nós vamos, o que o Evangelho diz, a boa notícia consiste em nós iremos ressuscitar. E a esperança que eu tenho é que no corpo glorificado eu tenho meu tanquinho. Porque desse lado não está dando, amados. Não está dando. O pudim é mais forte. Essa é a esperança. Então, a grande esperança do cristão não é ir para o céu, mas é ressuscitar e trazer o céu para a terra eternamente. É trazer o céu. O N.T. Wright, ele diz, é um autor em inglês, ele diz assim, que a esperança do cristão não é a vida após a morte. A esperança do cristão é a vida após a morte. De novo. Você não se perder. Os que morreram em Cristo, sim, estão no céu. Então, eles estão vivendo essa vida após a morte. Mas a esperança do cristão não é essa vida após a morte. É a vida que vem depois da vida após a morte. Aqueles que morreram em Cristo estão com Ele, aguardando a ressurreição. Ou seja, a ressurreição é a base para nós, cristãos. Olha o que Paulo está dizendo no capítulo 15, verso 17, 1 Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Não há fé cristã sem ressurreição. Essa ideia de fugirmos para o céu, sem um corpo, e viver eternamente, como eu disse lá nas nuvens, ela é uma ideia platônica, do filósofo Platão, não é uma ideia judaica. E a Bíblia não foi escrita por Platão, a Bíblia foi escrita por judeus. Jesus veio como um judeu. Hoje tem um judeu de 33 anos que está vivo, sentado num trono nos céus, governando sobre todo o universo. Então nós precisamos ler nessas lentes a Bíblia. Então, de novo, a esperança não é esse ir para o céu. A esperança é ressuscitar e reinar com Cristo eternamente na terra. Amém? E aí Paulo vai dizer o seguinte, que Jesus, quando ele ressuscita, ele é as primícias daqueles que ressuscitariam. O que significa isso? Paulo está usando uma figura de uma festa judaica, ok? É muito interessante como Jesus, ele é o cumprimento das festas. Então, olha que interessante, presta atenção. Jesus morre, então lembrando que foram os romanos que foram lá, que pegaram ele e levaram para matá-lo. Então, ou seja, eles escolheram a data, né? Eles, que foi o pai que estava, né, soberano sobre tudo. Mas que dia em que eles matam Jesus? Exatamente na Páscoa. Então eles matam Jesus na Páscoa. Que dia que ele ressuscita? Na dia da festa dos primeiros frutos. E quando que o Espírito Santo vem? No dia de Pentecostes. Então você vê que é tudo o cumprimento das festas. Essa festa dos primeiros frutos funcionava da seguinte forma. Todo o povo de Deus trazia para o sacerdote os primeiros frutos. Então, aqueles que eram extremamente fiéis, quando eles plantavam, o primeiro broto que saía, eles até amarravam uma fita para eles saberem, isso aqui são os primeiros frutos. E eles pegavam aqueles primeiros frutos e traziam, então, para o sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele pegava os primeiros frutos, ele balançava, apresentava ao Senhor e fazia uma oração. Senhor, nós queremos, daqui a um tempo, uma colheita inteira como esses primeiros frutos. Então nós queremos dedicar esses primeiros ao Senhor, pedindo, faz mais igual a esses primeiros frutos. Presta atenção. Quando Jesus ressuscita,
Ele é o primeiro. Naquele domingo, que ele sai do túmulo, com um corpo glorificado, ele está agora diante do Senhor, como primeiro fruto, dizendo: Senhor, agora eu quero uma colheita inteira, assim como esses primeiros frutos. Amado, você está entendendo que nós vamos receber um corpo como o de Jesus ressuscitado? Você está entendendo que essa é a nossa esperança? Que ele, por que os discípulos viveram da forma que eles viveram? Porque eles viram. João vai dizer: nós vimos, nós ouvimos, as nossas mãos apalparam a vida. É isso que nos aguarda. Nós iremos ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, quando Jesus voltar, aqueles que estão vivos receberão, serão transformados ao vê-lo, receberão um corpo glorificado, e aqueles que morreram irão ressuscitar, recebendo também um corpo glorificado. Agora, quais são as provas de que Jesus ressuscitou? Se você volta um pouquinho aí em 1 Coríntios 15, no verso de número 3, assim, olha: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem, que é morrer. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Quais são as provas da ressurreição? Como é que a gente pode saber, você que está nos visitando aqui, talvez você que está assistindo essa mensagem online, como é que nós podemos saber que Cristo ressuscitou, se não é só uma história inventada? Número 1, há relato de múltiplas testemunhas que afirmam ter visto Jesus ressuscitado. Então você não tem um homem que escreveu um relato e nos entregou, não, nós sabemos porque esse homem aqui disse. Você tem múltiplos relatos, você tem múltiplos autores. Essas cartas que nós estamos lendo, gente, estavam rodando nas igrejas. Se isso aqui fosse mentira, não chegaria na nossa mão. Alguém apareceria e falaria: gente, isso aí é balela, eu estava lá, não ressuscitou nada, eu vi, é uns caras que inventaram, eles mesmos matariam o relato, e nós temos isso aqui depois de 2000 anos à nossa mão, esses relatos. Número 2, os evangelhos foram escritos enquanto testemunhas oculares estavam vivas. O que isso significa? Os evangelhos foram escritos não depois de 100, 200 anos. Eles foram escritos poucos anos depois de tudo o que aconteceu. Ou seja, a mãe de Jesus estava viva. Os irmãos de Jesus estavam vivos. E todos aqueles que ficaram perto de Jesus estavam vivos. Estes homens e mulheres poderiam dizer: não tem nada a ver isso que vocês estão falando. Porque se escrever 200 anos depois uma história, né, a gente sempre vai aumentando um conto ali, um pontinho, né? Se escrever 200 anos depois, não tem ninguém vivo que estava lá. Então ninguém consegue contestar. Os evangelhos foram escritos enquanto as pessoas da época que viveram e conviveram com Jesus estavam vivas. E esses evangelhos foram aceitos, esses relatos. Os evangelhos são como relatos jornalísticos. Então quando você vai ler os evangelhos, por exemplo, o texto, gente, é rico em detalhes irrelevantes para a história. Por exemplo, quantos peixes Pedro pegou na pesca maravilhosa? Quem lembra quantos são? Que eu não lembro. Alguém lembra aí? Escola dominical? Valendo um sonho de valsa. Hã? 153. Olha aí. É verdade mesmo assim? Você chuta. Você pesquisa. O cara chuta. 153.
Falou sonho de valsa, eu... Confere aí, universitários. Agora, por que um dos evangelistas colocou o número de peixe? Aí assim, às vezes a gente tenta pregar, né? Não é 153, porque se 1 mais 5 dá 6, que é o número do homem, 3 a trindade. Mas a verdade é que está escrito porque alguém estava relatando. 150. João 21, 10. 153. Mas por que está escrito esse detalhe? Porque era um relato. Era alguém escrevendo o que aconteceu. Não era alguém inventando uma fábula. Gente, nos filmes, quando você vai assistir, quando a câmera pega alguma coisa, é porque precisa na história que você entenda daquilo pelo que vai vir. Se alguém estivesse inventando isso aqui, um número como esse não seria colocado. Então, esses detalhes que não interferem na história estão ali porque são relatos de pessoas que viram, que estavam lá. As primeiras testemunhas do fato de Jesus ter ressuscitado, elas eram desqualificadas para a época. Aqueles homens, discípulos, eram desqualificados porque não eram os eruditos, não eram pessoas importantes da sociedade, mas mesmo que fossem esses homens, Jesus aparece primeiro para mulheres, que não eram, o testemunho delas nem era aceito na época. Gente, se você quisesse inventar um negócio, você vai falar para aqueles que o testemunho deles não vale nada? Se você quisesse inventar um negócio, você ia colocar lá que quem está relatando foi alguém que a sociedade não acredita. E por que colocaram então essas pessoas como testemunhas primeiras? Porque é um relato do que aconteceu. Aquela mulher viu Jesus ressuscitado, dizendo, Maria. Ela viu um homem que voltou da morte. Número 5, milhares de pessoas morreram, gente, por defender que Cristo estava vivo. Amado, você tem uma espada no seu pescoço que vai te decapitar por causa de uma informação que você inventou. Por causa de uma fábula que você criou. Como que esses homens... Teve homens comidos por leões. Teve homens que eles amarravam os pés em cavalos, em bois, e os cavalos desciam escadarias, e ele morria de bater a cabeça em cada degrau. Teve homens que eles colocavam dentro, homens e mulheres que eles colocavam dentro de caldeirão. Esses homens morreriam por uma história inventada. Porque mesmo diante da morte, eles não negaram. Número 6, passado 2000 anos, o mundo continua falando sobre o homem que ressuscitou. Ainda tem homens e mulheres morrendo por essa mensagem. Entenda uma coisa hoje. Esse é o nosso prêmio. Por que ressurreição é tão importante para nós? Porque ressurreição é o prêmio. É a promessa. Qual é o prêmio do cristão? O que nós estamos aguardando? O que nos espera em nosso futuro com Deus? Paulo chega a afirmar que se não há ressurreição, o estilo de vida que ele estava vivendo era de um infeliz. Então, se a esperança em Cristo, ele vai dizer, se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Quando a gente lê o relato de Hebreus 11, dos heróis da fé, nós vemos uma galeria de pessoas que, pela fé, agradaram ao Senhor e se tornaram o que o autor vai chamar aqueles que o mundo não era digno. Olha aqui, que título. Quando fala de Abraão, quando fala de Jacó, quando fala de Noé, quando fala de Abel, quando fala de Davi, ele está dizendo, homens que o mundo não era digno. Homens que pela fé agradaram ao Senhor, que devotaram sua vida inteira diante do Senhor. Mas olha só que interessante. Todos esses homens estão no céu com Jesus, amém? Amém? Cremos assim? Esses homens morreram, eles estão lá diante do Senhor no céu. Mas aí Hebreus 11 termina com uma afirmação que é muito estranha à teologia que a gente ouviu todos os dias.
Se ir para o céu é o nosso prêmio, por que Hebreus 11 vai falar sobre esses homens? Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que Hebreus está dizendo? Ninguém recebeu o prêmio ainda. Qual é o prêmio? Abraão não recebeu o prêmio ainda. Noé não recebeu o prêmio ainda. Esther não recebeu o prêmio ainda, nem Ruth. Nem Paulo. Nem Pedro, nem Estevão. Quem mais está esperando é Abel. Mó cara. Tá ali. Abel, quando você chega, ele fala, isso aqui era mato quando eu cheguei. Poxa, estava tão emocionante. Eles não receberam o prêmio. Ele está dizendo, porque eles estão aguardando nós, para que esse prêmio fosse dado. Qual é o prêmio, amados? A promessa ainda não foi concretizada na vida deles, ou seja, o céu não é essa promessa, é maravilhoso, mas tem algo a mais aguardando eles, que é ressuscitar dos mortos e receber um corpo como o de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. É isso que é um dos alicerces da nossa fé. Nós iremos ressuscitar e nós vamos receber um corpo incorruptível que não morre nunca mais e que não peca. E que não peca. Quando a gente foi salvo, o nosso espírito recebe o espírito o Espírito Santo, então nós fomos salvos no dia em que colocamos a nossa fé em Jesus, fizemos uma aliança com Ele. Mas a nossa alma está sendo salva, que se chama santificação. Então nós estamos aqui hoje reunidos, renovando a nossa mente com a palavra de Deus, e todos os dias nós fazemos isso. Mas vai ter um dia que nós seremos salvos. E aí não é o nosso espírito nem a nossa alma, é agora o nosso corpo que vai ser salvo, em que nós vamos receber um corpo incorruptível, que não morre e que não peca. Nós viveremos eternamente. Amados, essa é a nossa esperança. Agora, a pergunta para a gente encerrar é: como que essa doutrina, como que essa base da nossa fé muda a nossa vida? Tá, Douglas, mas e segunda-feira? O que muda? Se Cristo ressuscitou e nós iremos ressuscitar, o que muda na nossa vida? Número 1, e mais importante de todos, você vai sair com uma coisa, saia com isso em mente. Número 1, diante da doutrina da ressurreição, a coisa mais importante de você saber hoje, que vai alterar a sua vida, é: Jesus está vivo. Essa é a coisa mais importante. Nós não estamos adorando uma ideia. Nós não estamos reunidos aqui para celebrar uma filosofia. Nós não estamos aqui somente para estudar um livro. Nós estamos aqui porque tem um homem que está vivo. Vivo. Isso é tão importante para nós, porque às vezes a gente perde isso de vista, e a gente começa a querer se relacionar com uma energia, a gente começa a querer se relacionar com uma ideia, a gente começa a querer se relacionar com não. Peraí, presta atenção, Ele está vivo, a Bíblia diz que Ele está vendo o que está acontecendo nessa sala aqui hoje, como a música da Duda, da sala do trono. Ele está encontrando aqui um povo que o adora, um povo que o ama. Ele está com a sua presença aqui. Nós estamos reunidos ao redor de um homem que está vivo. Então, quando você cantar, faz um exercício. Quando você cantar, imagina um homem de pé aqui, ó, ouvindo a sua adoração. Quando você orar, tem alguém na sala. É um homem que está vivo.
Amados, eu sei que isso parece extremamente simples, mas é aonde está alicerçada a nossa fé. E muitas vezes, apesar de parecer algo simples, nós vamos perceber que nós não cremos nisso. Nós não cremos. Isso aqui é um assunto muito corriqueiro. Infelizmente, uma epidemia. Pornografia. Pornografia. Várias pessoas são escravizadas por esse pecado. Várias pessoas dizem, olha, eu não consigo me libertar disso. Toda semana, pessoas talvez com compulsões maiores todos os dias. E aí, ao aconselhar essa pessoa, você pergunta assim, olha, cara, é algo muito forte, é muito forte. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê pornografia com a sua mãe sentada do seu lado? Não. Quando minha mãe está na sala, quando meu pai está na sala, ou qualquer pessoa está lá, eu não consigo. Então ali você descobre uma coisa. Essa pessoa não crê na presença. Você quer um outro assunto? Talvez na pornografia você foi igual a Matrix. Fofoca. Falar mal dos outros. Quando a gente fala mal dos outros? Quando ele não está lá. Mas, por exemplo, provavelmente, se eu estiver sentado à mesa com você, como seu pastor, você vai mudar e falar menos. Você não vai falar as coisas que você fala. Porque uma presença muda a nossa forma de falar. Então você entende que fofoca é um problema de eu não creio que Ele está presente em cada conversa. Amados, Ele está vivo. Ele está vivo e presente. É o Espírito de Cristo que está com a gente. Ele está vivo e isso altera a nossa vida. Então eu quero fazer um exercício antes da gente continuar. Nós vamos adorar com esse entendimento agora. E vai ser sentado mesmo. Você pode permanecer sentado. Eles vão conduzir a gente. Eu quero que você adore com essa verdade, com esse fundamento. Ele está vivo. Eu estou cantando aqui para um homem vivo, que ouve, que anda, que toca, que vê. Feche seus olhos.